Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aí, quinta-feira, e nós vamos falar das primeiras quatro trombetas. Ontem eu estava comparando com as pragas e as trombetas, mostrando que são parecidos, mas não são iguais. Eu quero ler uns comentários aqui, tá? Diz assim: o conceito tradicional adventista, eu estou falando de um comentário antigo, colocado na lição da Escola Sabatina de 1963. Então, o conceito tradicional adventista, as trombetas abrangem a história da era cristã, como fazem as sete igrejas, mas de uma perspectiva diferente. As trombetas são interpretadas como acontecimentos na história que tiveram influência na história da igreja. Por quê? Abra aí em números, porque trombetas normalmente é usadas para guerra. Não, como eu já disse ontem, não é a mesma coisa das pragas, mas tem algo a ver. Então, algo está acontecendo com a igreja e o Senhor precisa defender. É por isso que eu entendo essa cena de devolver para a terra. Devolve para a terra que a gente vai defender. Olha só o que diz Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, verso. É de 1 a 10, né? Então, mas eu vou ler os versos 8 em diante para não demorar muito aqui, que eu tenho outros pontos. Olha só. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Então tem a ver com o santuário. Por isso que lá essas trombetas também tem a ver com o santuário. Está lá do santuário de Deus. Os filhos de Arão são sacerdotes, não são guarda, não são militares. Então os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo às vossas gerações. Quando na nossa terra, na vossa terra, saíres para pelejar contra os opressores que vos apertam, ó, guerra, você contra os que estão te apertando. Também tocareis as trombetas a rebate perante o Senhor vosso Deus, e haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e das vossas solenidades, e dos princípios e dos meses, também tocarei as vossas trombetas e os vossos holocaustos. Ou seja, as trombetas são tocadas para uma guerra, para lutar contra alguém que está te perseguindo, que eu entendo que é o que está acontecendo aqui, por isso as orações dos santos. Também é tocada em momentos de alegria. A Bíblia diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 15 que no ressoar da última trombeta. Jesus também diz em Mateus 24 que o Filho do Homem vai vir e vai se tocar a trombeta e vai se reunir todos os seus filhos. Um momento de vitória. Então, a trombeta é tocada nesses momentos, eu acabei de ler aqui em Números, como também para a guerra. Então, que tipo de guerra? É o símbolo do povo de Deus contra o que está te perseguindo. Neste caso, o povo de Deus não tem como defender, né? Então, vem as coisas de Deus, poder de Deus para defender aquele povo. Ah, pastor, mas aí não poderia também se aplicar às pragas, porque não é um poder de Deus também para destruir os moradores da terra? Sim, pode. No entanto, queridos, o contexto aqui eu entendo que é diferente, porque aqui há intercessão. O capítulo 8 continua no capítulo 9. O capítulo 10 está dentro de um contexto dali, das trombetas, da sexta trombeta, está ali, está inserido ali. E a gente aplica o capítulo 10 do livrinho, que foi a grande decepção. As duas testemunhas, os 1260 anos, está aqui no capítulo 11, os mártires, os 42 meses, né, os 1260 anos vestidos de saco. Então, e depois vem a sétima trombeta, lá no final do 11. Então, as trombetas já passaram.
E eu entendo a sétima trombeta como sendo o santuário. Eu vou explicar melhor quando chegar no capítulo 11. Já falei isso ontem. Mas se você, a gente precisa estudar e ver. É porque a gente lê, ó, de repente lê alguma coisa, não, mas ele disse que não é. Ele disse que vai acontecer lá no tempo final, porque o pastor A falou isso, o pastor B falou isso. Tudo bem. Até hoje, com todos os argumentos que já falaram de um e de outro, não consegui ser convencido. Nem convertido, vamos dizer assim, né? Também pode ser que eu esteja perdido. Mas nesse, e por favor, não estou querendo zombar, não. Possa ser que eu esteja perdido, errado, no contexto. Mas eu vejo base bíblica suficiente para entender que é a história. Estou dizendo aqui, no passado era assim. Hoje, por quê? Porque no passado, a mesma igreja que acreditava que era história, a igreja falava do Império Otomano, a igreja falava dos muçulmanos. Hoje não se fala muito mais sobre isso. Parece que ficou antiquado, até por causa dessa guerra, né, dos Estados Unidos. E parece que o foco dos pregadores hoje, adventistas, não é falar mais nada dos muçulmanos, mas muita coisa do que aconteceu nas trombetas tem a ver, e aqui nos comentários também tem. Eu quero ler com vocês. A primeira trombeta, olha só, dito isso, né, das coisas que eu já falei, o que é a primeira trombeta? Eu vou ler. Houve saraiva e fogo, mistura com sangue, e foram atirados na terra. Foi-se então queimada a terça parte da terra e as árvores também, a erva verde. No passado, a maioria dos comentários bíblicos explicam que esse granizo, fogo e sangue representariam o ataque selvagem aos ostrogotos contra Roma, no comando de Alarico. Ah, pastor, vai falar dessas coisas. Hoje, a linha tradicional, muitos não acreditam. É verdade. Mas eu ainda acredito. Acredito, inclusive, porque no grande conflito, Ellen White não está fazendo uma profecia, ela está comentando alguma coisa de que marcaram a data da queda do Império Otomano justamente com a interpretação historicista. Será que este evento. Ah, mas Ellen White só falou isso uma vez. Precisa falar duas? Se ela está dizendo que foi acontecer um negócio, e porque aconteceu aquilo ali, a mensagem pré-advento alcançou o mundo inteiro, porque todo mundo passou a prestar atenção em Guilherme Mille, Josia Litt e outros, eu preciso de mais uma segunda? De uma terceira? Precisa? Não, eu não vejo isso. Mas aquilo ali é mais para frente, né? Ainda não estou naquela trombeta. Então, talvez vai ser um pouco maçante, né? Porque vai falar e talvez não seja aquilo que muitos talvez estejam esperando. Então, as árvores aqui têm sido interpretadas como o povo de Deus, e a queima representa a severa perseguição e o massacre que foram submetidos. Por que povo de Deus? A Bíblia não diz que aquele que é servo do Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ok? Então, queimar a erva seria entendido como exílio e ruína que vem repentinamente nos cristãos, ok? A segunda trombeta a segunda trombeta, que fala de atacar o mar, né? É o contexto seguinte: essa grande montanha tem sido entendida como uma nação ou reino, os vândalos que atacam Roma. E essa embarcação, olha só, no ano de 445, os barcos romanos, 1.100 barcos romanos foram destruídos numa só noite. E a palavra vandalismo se deriva da terrível conduta que tiveram com os vândalos. Deixa eu explicar uma coisa. Vou evitar ficar falando muita coisa assim, mas falar de maneira geral. Para que o chifre pequeno crescesse, ele precisava destruir 3 reinos. Por isso que urso não, por isso que, vamos dizer assim, o urso é o contexto da Medo-Persa. Por isso que, quando surge o chifre pequeno lá em Daniel, 3 reinos caem. Eram reinos que eram arianos, que eram contra. Então, Deus está
Eu entendo, Deus está contando essa parte para mostrar que houve guerras entre povos contra o poder do chifre pequeno, contra o poder do mal, contra o poder do Império Romano, porque enquanto tinham este poder, mesmo os romanos perseguindo o povo de Deus, não conseguia perseguir na sua plenitude. Depois isso se agravou com a vinda dos muçulmanos. Então, nas cruzadas, um guerreando contra o outro, fez com que a Roma perseguisse menos do que deveria perseguir. Ou seja, Deus devolveu em guerras contra alguém que estava guerreando contra o povo de Deus para poder salvar o povo de Deus. Por isso, sempre a terça parte, a terça parte. Então, uma terça parte vai sofrer, uma terça parte vai morrer, mas nem todo mundo. E lá no contexto das pragas, não tem terça parte. É o mundo no objetivo de que vai morrer os moradores da Terra. É lógico que se as pragas fossem universais, a primeira só já mataria, as úlceras matariam, não precisava das outras. Então, elas devem matar todos os moradores que abrangem ali. Quando você lê primeiro Eventos Finais, que é uma compilação, ali mostra que as pragas não são universais. Ah, mas vai morrer a terça parte dos rios. Sim, dos rios. A terça não, né? Os rios. Vai morrer o mar, mas ainda não vai morrer os seres humanos, ok? Então, nesse contexto aqui, olha, na terceira trombeta, mais uma vez, né, seria aí a questão da Europa, a briga, a estrela meteórica tem sido interpretada como Átila, era assim no passado, tá? General dos Hunos com as suas tropas que ocuparam desde a Europa até o Danúbio. E os seus exércitos destruíram, mataram e subjugaram grande parte dos sobreviventes. Átila se autodenominou açoite de Deus e dizia que aonde pisava seu cavalo não crescia mais pasto. Seus guerreiros usavam máscara para infundir medo. Então, aqui no contexto, vem mostrando que atacavam Roma, eram poderes que estavam atacando Roma. E por atacar Roma, Roma não conseguia atacar os cristãos. Se você for ler sobre os 1260 anos de perseguição papal, que a gente diz, não foi exatos, cronologicamente, 1260 anos certinho, sabe? Começou em 538, pá, 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 foi matando, 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 matando. A Bíblia diz que Deus abreviaria os dias. Lógico, não tem como. Se é um, eu não tenho como cortar, virar meio-dia. Ah, foi 1260 dias, Deus abreviou para metade dos dias? Não. Esse sentido de abreviar é que aliviou. E como é que Deus aliviou? Com as trombetas. Porque note, o povo perseguiu, foi perseguido no sétimo selo, se lembra? Os quatro cavaleiros foram perseguidos. Depois, nas igrejas, houve apostasia dentro da igreja, tá? As sete igrejas. Nesse contexto, ainda tinha guerra, são as trombetas, mas toca pelo sacerdote. O Senhor iria pelejar. Então, nesse contexto aqui, essas guerras que aconteciam, continuo dizendo, por exemplo, a quarta trombeta, quando fala aí, tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, para que não brilhasse, pode ser traduzido aí como uma parte da queda do Império Otomano. Olha só, a quarta trombeta simboliza o poder dos Érulos, comandados por Odoacro, que destronou Rômulo Augusto, o último imperador romano. E o Odoacro deu o golpe de morte no Império Romano em 476. Então, em 476, o poder civil que perseguia parou de perseguir de maneira especial. Caiu o Império Romano e passou a ser o outro império, né? O do Oriente. Os oficiais do governo romano, Sol, Luas e Estrelas, foram eliminados. A Roma se dividiu em 10 partes, dando origem às nações europeias. Aqui diz assim: as primeiras 4 trombetas mostram a desintegração do Império Romano, tanto da parte do Oriente como do Ocidente, fustigado pelas tribos bárbaras.
os quais prepararam o caminho para a Roma papal. Por isso houve a transição da Roma pagã para a Roma papal. A partir do ano 538, você vê que ainda tinha o Império Romano, ou entre aspas, Roma, mas já não tinha mais aquela força que tinha no passado, porque o Império em si ruiu. Ficou a igreja assumindo a situação. Então, a quinta e a sexta trombetas descrevem a investida das tribos de Maomé, ou seja, os muçulmanos, sobre o comando de vários líderes, constituindo-se um outro poder que lutaria contra o cristianismo. Tá? Tô falando aqui desse comentário da lição da Escola Sabatina. Aquele livro Revelações do Apocalipse, de Roy Anderson, antigo, também. Só que, como essa parte do Vicarious Filii foi esquecido por causa disso que eu acabei de falar, outros pregadores também deixaram essa parte de história que eu estou falando para trás. Essa posição da igreja hoje é só alguns antigos que ainda acreditam. Hoje, normalmente, a linha é outra. Eu respeito. Agora, a gente vai ver a quinta e a sexta trombeta ainda. Mas eu digo para vocês o seguinte: é, dá para a gente conciliar uma coisa e outra? Dá. Eu tenho feito isso e falei com um pastor, um doutor também, não de- questionando aí a queda do Império Otomano, né? Que é, no caso, a quinta e a sexta praga fala um pouquinho sobre isso, e de maneira especial, sexta praga, quinta, a sexta trombeta, e a sexta trombeta é a queda. E foi profetizado. Então, historicamente, se está acontecendo, tem que ser as coisas anteriores. Ah, porque faz a aplicação com a Magedon e tal. Aí eu falei com o professor assim, ó, eu concordo, respeito, não estou aqui para questionar o senhor, nem que o comentário da, 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 da Bíblia aqui de Andrews, né, que eu tenho, fala sobre isso. Aí eu li o comentário. O próprio comentário diz lá sobre, no caso da sexta trombeta, aqui, é, deixa eu ler para você, a sexta trombeta diz assim, dia, hora e ano, 9 verso 15. E foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Percebe? Se o silêncio no céu é só a meia hora, e se essas coisas acontecem na continuidade do silêncio do sétimo selo, como é que vai contar os 5 meses dentro de meia hora? Se lá é simbólico, por que aqui não seria simbólico? Lá é simbólico é que é literal, mas Apocalipse é um livro literal? Não, é um livro simbólico. Então, e aqui ainda o ano, o dia, né? Preparar para a hora, dia, mês e ano. E aqui, olha, o período tem sido interpretado como um intervalo de 391 anos proféticos, com base de 12 meses e 30 dias e tal. Então, nesse contexto, quando você coloca lá os 391 anos, dá 1840, que foi quando foi profetizada a queda do Império Otomano. E foi profetizada antes da queda, óbvio, e depois, quando caiu, o povo começou a acreditar. E Ellen White descreve esse contexto no Grande Conflito. E eu falei com o professor, para que eu vou esquecer esse texto? Não, mas ela só falou uma vez. Sim, respeito. Ela precisa falar de duas. A própria Bíblia de Andrews está colocando a interpretação tradicional. Será que é para ser esquecida? Eu, eu não preciso esquecer. Ele colocou pontos relevantes sobre o Armagedon, acho interessantíssimo. E falei, professor, eu vou aplicar, porque tem coisas que eu não sabia, mas dá para conciliar as coisas novas que os estudiosos da Bíblia têm aprendido com as coisas antigas. É porque não é o caso dele, tá? Tem outros pastores sensacionalistas.
Tem muitos pastores e pregadores sensacionalistas e querem fazer com que o povo esteja ali clamando, né? Ah, com medo, e aí busca o Senhor, clama ao Senhor. Mas eu digo para vocês, queridos, o seguinte: estude, tá? Veja as posições mais antigas, bote seus comentários. Tem um texto de Ellen White, e eu procurei aqui, está na página 426. Na verdade, está no livro Eventos Finais, mas lá é uma citação, eu peguei a citação original. Que Ellen White fala das trombetas e das pragas, parecendo que é o mesmo contexto. Olha só. Página 426, mensagens escolhidas. Será travada a batalha do Armagedon. Neste dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem desperto, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas e em nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos dos céus para dirigir a batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após outra, uma taça após outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Essas trombetas, queridos, eu não entendo como sendo as mesmas trombetas. E mesmo que Ellen White coloque aqui, como eu já disse, eu não vejo ela com essa intenção. Ela está apenas declarando uma trombeta após outra e uma taça após outra. Então a gente automaticamente liga as 7 trombetas com as 7 pragas. Só que não tá. Se eu pegar, eu vou pegar o texto de. Posso pegar o grande conflito, tá? O texto do grande conflito, Ellen White fala da profecia de Josias Litt. E ela, quando era jovem, dizendo assim que nós acreditávamos. Então, ela está contando o testemunho dela. Por que, que hoje isso não é mais válido para muitos pregadores? Será que porque não faz o povo estudar a Bíblia? Eu preciso mudar a interpretação para fazer o povo estudar a Bíblia? Eu acho que não. Então, queridos, estude. Eu vou deixar algumas coisas desses comentários que eu li, eu vou deixar para que você possa ler, tá? Alguma coisa. Se você quiser botar alguma pergunta, algum questionamento. Então, tenha certeza do seguinte: essas trombetas são eventos que aconteceram, tá? Já aconteceram. Eventos históricos que já aconteceram e estão acontecendo. As 4 primeiras, a queda do Império Otomano, perdão, Romano, o Império mesmo, o poder civil, aí passa a existir um poder religioso, e na segunda, a queda também, o surgimento do Império, né, dos turcos ou dos muçulmanos para combater essa influência, e depois a queda de Roma Oriental, ok? Cai Roma Ocidental e depois cai Roma Oriental. Espero poder ter ajudado um pouquinho. Como eu já disse ontem, né? Às vezes a maneira como a gente fala talvez seja diferente de muitos pregadores atuais que estão contextualizando. Faça o seguinte: estude, busque. Pode existir alguns pontos do que eu estou falando que precisam ser melhorados? Com certeza, com certeza. Agora, no geral, os eventos das trombetas não são as pragas. Então, eu não tenho como comparar. Note que eu não estou nem entrando no mérito que não há mais período profético depois de 1844. Mas se eu pego lá a meia hora, na sexta trombeta e na quinta tem período de tempo maior do que a própria meia hora do sétimo selo, então aquelas trombetas não são do contexto do sétimo selo. Então só pode ser uma ampliação, não do sétimo selo, mas dos 7 selos. Aí eu digo no plural, para que a gente possa entender que é um, dois, três. Isso aí, um, dois, três. Então, as trombetas seria uma ampliação do contexto dos 7 selos e das 7 igrejas. Não necessariamente cada selo com cada trombeta, mas voltando, ok? No mesmo período. Vamos fazer a nossa oração?
Maravilhoso Deus, Pai querido, nos ajude, nos abençoe e abençoe aqueles que estão estudando a palavra do Senhor. Naquilo que a gente falou, possa existir alguma coisa errada, então o Senhor nos ensine o caminho certo, mas que aquilo que a gente falou também possa ter deixado com bastante evidências, ou pelo menos para alguns acreditarem, ou para muitos acreditarem, que podemos sim estudar as coisas, os marcos antigos, e ir melhorando aquilo que pode ser melhorado. Pai querido, nós não temos a verdade toda, né? A verdade está na Bíblia e ela precisa ser estudada a cada dia. Nós acreditamos que temos uma verdade especial para o tempo final, como igreja, mas nos ajude a continuar estudando para aprender mais e mais. Abençoe os queridos, em nome de Jesus. Amém.